Oi, pessoal! Tô aqui de volta porque esse vídeo foi um pedido de uma pessoa muito legal que eu conheci num grupo do qual eu participo, mas não é um grupo de literatura, é um grupo de música, é no portal Linkin Park. E eu encontrei a Rê Colombo Scardoelli, e ela quer escrever um livro. Como algumas pessoas aqui do canal sabem, eu sou escritora, eu tenho 2 livros publicados, né? Gente, nessa câmera tá meio complicado. Então, eu tenho 2 livros publicados, só que eu sou uma escritora independente, e então eu não tenho editora, tá? Eu tenho esses 2 livros publicadinhos. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, aqui embaixo vai ter o link para quem quiser adquirir, lembrando que o valor dos livros ele é revertido para caridade, tá? Eu não tenho nenhum lucro com esses livros. Eu publiquei uma coisa que eu gostaria de ler, eu gostaria que as pessoas lessem e de alguma forma ajudasse quem mais precisa, tá bom? Então esses são meus 2 livros, estou escrevendo o terceiro. E a Rê pediu um tutorial de como escrever um livro. Então vamos lá. Quando eu tinha 13 anos, eu escrevi uma história e eu mandei uma carta para um escritor que eu amava muito, que era o Pedro Bandeira. E eu perguntei para ele o que eu faço para escrever um livro. Eu não tenho dinheiro e quero publicar. Ele me respondeu o seguinte: você não precisa ter dinheiro para publicar um livro, você precisa ter uma boa história e alguém que acredite no seu potencial. Você tem que convencer uma editora, eu ainda não consegui isso, né? Ou publicar independente. A publicação independente, você não tem gastos, mas também o seu lucro é bem pequeno, porque os livros se tornam caros, já que é uma publicação independente. Mas vamos lá. O que eu faço para escrever um livro? Primeira coisa, a pessoa que gosta de escrever, ela tem que gostar de ler. Ela tem que ler muito, ela tem que ler coisas que ela gosta e às vezes coisas que ela não gosta tanto, tá? Escolha um tipo de literatura que você gosta muito e comece a ler. Quanto mais você lê, melhor o seu vocabulário, aumenta a quantidade de palavras, né, de conhecimento, o seu vocabulário melhora muito, suas expressões, e você acaba escrevendo bem melhor. Quanto mais você lê, melhor você escreve. Eu gosto de ler vários tipos de coisa, então, assim, depois segundo passo, vamos lá, segundo passo. Você tem que escolher o tipo de literatura que você quer escrever, tá? Meu primeiro livro, ele é um livro de suspense, é um suspense policial, só que ele tá na categoria New Adult. Ou seja, ele é um livro para adultos, porque ele tem cenas que menores de 18 anos, a gente sabe que eles sabem, mas não é aconselhável. Então, esse é um livro, né, para acima de 16 anos. Eu colocaria um livro acima de 16 anos. Não é um livro para quem tem menos essa idade, tá? Então, ele é um New Adult, só que ele é um livro de suspense. É uma história de suspense na categoria New Adult, tá? O meu segundo livro, ele já é uma literatura infanto-juvenil. Então, assim, a partir dos 10 anos, 8 anos, que gosto de ler, porque ele é bem grande, tem 342 páginas, ele tem ilustrações. Esse tem ilustrações, tá? O outro não tem ilustrações. Esse aqui ele tem, não muitas, mas ele tem ilustrações aqui, tá? Então, ele é um livro infanto-juvenil na categoria ficção, fantasia, ok? Então, primeiro você tenha uma boa história na sua cabeça, escolha a categoria que você quer enquadrar o seu livro. Leia muito. Terceiro passo, você precisa estudar. Estudar muito sobre o que você quer escrever. Se você quer escrever sobre como funciona um hospital, leia, frequente um hospital, entreviste um médico, uma enfermeira, técnico de enfermagem, frequente um hospital e descubra todos os detalhes, os mínimos detalhes de como funciona um hospital para que a sua história se torne verossímil, para que a sua história tenha credibilidade quando a pessoa estiver lendo, ok? Quando eu tinha 16 anos, eu escrevi uma narração para um concurso na escola, né, no ensino médio, e a minha professora de língua portuguesa falou que eu ia ser um fracasso, que eu nunca ia me tornar uma escritora, porque eu estava escrevendo, a história se passava em Nova York. Naquela época eu não conhecia Nova York, eu nunca tinha ido a Nova York, mas eu pesquisei antes como eram as ruas de Nova York, como funcionava Nova York, para que eu pudesse colocar na minha história como a mocinha estava andando em Nova York. Então, ela disse que eu não poderia escrever sobre um assunto que eu não conhecia, sobre um lugar que eu não tinha estado lá. Ninguém nunca avisou ela que a gente faz pesquisa? Bom, não vem ao caso. Então, pesquise muito, tá? Nesse livro aqui, eu criei um novo idioma. Quer criar uma nova língua para os seus personagens? Beleza! Só que tente estudar uma língua que já existe. Aqui eu baseei no gaélico irlandês, que é da minha família,
né, dos meus antepassados. O gaélico irlandês é falado em algumas partes da Irlanda. Então, a partir do gaélico irlandês, eu criei o idioma do meu mundo, que não existe. É um mundo inventado que existe só dentro da minha cabeça, ok? Não é uma cidade real. É uma cidade que eu inventei, é um país, um mundo que eu inventei. Então, eu estudei muito sobre o idioma, sobre como funcionam as coisas na Irlanda. Por quê? Porque o meu mapa, se vocês prestarem atenção, no mapa que tem aqui, esse mapa é o mapa da Irlanda. É o mapa da Irlanda que eu criei no meu mundo particular. Porque eu resolvi voltar às origens nesse livro, entendeu? Então, muita coisa que se passa aqui são realmente lugares que existem na Irlanda, com nomes um pouquinho diferenciados. Então, quer escrever sobre um assunto que você não conhece, lugar que você nunca esteve? Pesquise muito, estude muito. Estou escrevendo o meu terceiro livro, ainda não tenho ainda previsão de ser lançado, talvez no próximo ano, mas é um livro que eu estou pesquisando muito, porque é uma história, é young, na verdade, não é um new adult, ele é um young adult, que é uma outra categoria, que é um livro voltado para jovens que estão entre a faixa dos 17 e os 21 anos. É quando você sai do ensino médio e vai para a faculdade dos anos iniciais. Então, a história se passa com pessoas dessa idade. Meus personagens têm essa faixa etária. Não que o livro seja voltado para essa faixa etária, mas o livro fala dessa faixa etária. Então, eu estou estudando muito sobre essa faixa etária, sobre o que acontece dentro de uma universidade com jovens dessa idade, porque eu já saí da universidade há muito tempo, e na minha época, né, há 10 anos atrás, era diferente do que acontece hoje. Então, se a minha história é contemporânea, ou seja, ela acontece agora no mundo presente, eu tenho que saber o que acontece no mundo presente, de acordo com a categoria que eu escolhi. Outra coisa, uma outra dica. Você não precisa ter dinheiro, né, como o Pedro Bandeira falou, para você publicar um livro. As editoras independentes estão aí para você fazer publicação sob demanda. Você publica a sua história, coloca para vender e quando alguém comprar, ele é feito, ou seja, demora alguns dias para a pessoa receber, não é pronta a entrega. Nisso gera um custo para você, só que você não vai custear. Quem vai custear é aquela pessoa que está comprando. Então, por exemplo, esse meu livro aqui, ele custa em torno de R$ 45 no site da editora. Desses R$ 45, R$ 40 fica para a editora, ou seja, para pagar gráfica, publicação, direitos autorais. E para mim, de direitos autorais, fica R$ 5. Esses R$ 5 é revertido para caridade, ok? Esse meu livro aqui, além de estar na editora independente, ele está disponível na Amazon em e-book por um valor super simbólico. Só que o valor vai em sua totalidade. Uma parte para a Amazon. A Amazon cobra cerca de 60% fica para eles e 40% da venda fica para você, o autor, tá? Esses 40% também será revertido para a caridade, ok? Essas foram minhas dicas de hoje para quem quer escrever um livro. Então, recapitulando, leia muito, leia de tudo que você gosta e o que você não gosta. Pesquise muito sobre o assunto que você quer escrever. E outra coisa, se dedique à escrita. Eu não almejo viver da literatura. Eu tenho outras tarefas, eu faço outras coisas da vida. Eu escrevo por prazer, eu escrevo o que eu gostaria de ler. Aí você escolhe se você quer escrever sobre o que você gostaria de ler ou sobre o que a maioria das pessoas no momento está querendo ler. Aí depende muito do que você quer passar para outra pessoa. No momento, o meu atual livro que eu estou escrevendo é exatamente uma história que eu quero passar o que eu sinto em relação a alguns temas polêmicos, né, na sociedade contemporânea. Então, é sobre isso que eu vou escrever. Então, você tem que escolher exatamente a categoria que você quer escrever, para quem é seu público e como começar a escrever. Uma outra última dica. Escritor não escreve só no notebook, não escreve só no computador. Escritor escreve onde dá. Então, eu tô sempre com um caderno do meu lado e uma caneta. Eu durmo com um caderno e uma caneta do meu lado, porque as ideias, elas surgem de madrugada, elas surgem de manhãzinha, elas vão surgindo, ok? Então, você quer ser um bom escritor, esteja sempre anotando todas as suas ideias, mesmo que elas não façam sentido no momento, mesmo que seja um diálogo que passou pela sua cabeça de dois personagens que você ainda nem criou. Você ouviu um diálogo na sua cabeça, coloque no papel, porque você vai esquecer. A nossa memória, ela é falha, ok? Então, essa foi a minha dica de hoje. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal. Eu vou continuar fazendo resenha de outros livros que não são os meus. Quem tiver interesse em adquirir qualquer um dos dois livros, o link está embaixo na descrição do vídeo, ok?
Por hoje é só. Beijo, Rê. Espero ter te ajudado. Qualquer coisa você me chama, a gente volta a conversar melhor, ok? É isso aí. Tchau.